O que é ser um homem? Uma pergunta que passa pelas expectativas da sociedade, cultura e principalmente por cada um de nós. E é por isso que vamos pensar um pouco sobre esse tema com base na trajetória de um dos personagens mais interessantes e complexos de Vinland Saga, que é, pra mim, um dos melhores animes/mangás da atualidade. O que obviamente vai estar cheio de spoilers, mas vai ser por uma boa causa, eu juro. Então abra sua mente e bora do início. Einar é apresentado no primeiro episódio da segunda temporada do anime, completamente do nada. Todo mundo esperava a continuação das batalhas extremamente violentas da primeira temporada, que é completamente substituída pela vida pacífica de uma família de fazendeiros, pelo menos no início. Vemos Einar treinando em uma árvore os seus golpes de machado, para assim ele se tornar forte o bastante para proteger sua família. Mas ao contrário do filho, que estava super empolgado com essa ideia, sua mãe achava tudo aquilo uma perda de tempo. Sua irmã até chega a perguntar se ele pretende se tornar um lenhador ou algo assim. Afinal de contas, eles moravam em uma fazenda e para ela, essa seria a única utilidade de treinar com o machado. Já para Einar, aquele era o seu dever, já que a sua vila havia sido atacada por guerreiros inimigos, seu pai morto e a fazenda completamente destruída, o que o levou a ter que reconstruir tudo do zero, mas que mesmo assim não foi o bastante para que o Einar tivesse paz novamente. Ele pergunta se elas não se cansam de sempre perder, de se sentir impotente diante de pessoas mal intencionadas, como aqueles soldados que atacaram a vila no passado. É então que a sua mãe diz que eles não perderam, já que ele estava ali, vivendo e comendo muito bem na companhia de duas mulheres lindas. Assim vemos a vila, que inclusive é muito bonita e aparentemente bem tranquila. Os moradores parecem felizes e em paz, e Einar sente que é o seu dever manter aquela paz, que era isso que todos esperavam dele, que isso era ser um homem. A cena então corta e vemos a vila completamente em chamas, os moradores sendo massacrados por soldados inimigos. Tudo isso enquanto Einar e sua família se escondem na floresta. Sua mãe continua com a postura firme de uma líder protetora. Ela ordena que eles corram sem parar, até estarem longe o bastante do perigo. Mas, infelizmente, os soldados viram a movimentação e acertam uma flecha nas costas da mãe de Einar. Ela cai já percebendo que a morte era uma questão de tempo, e por isso ela ordena que eles continuem fugindo sem ela. Ao perceber o que havia acontecido, a sua irmã volta correndo até eles, e por isso sua mãe agarra a camisa de Einar e diz que ele precisa pegar a irmã e fugir, que ele precisa viver. E nisso ela morre bem na frente dos filhos. E diante disso, os dois ficam completamente paralisados, e assim os soldados os alcançam. Einar tenta lutar, mas no primeiro golpe ele é acertado e percebe o quão fraco era diante daqueles homens. Eles capturam sua irmã para abusar dela e para tentar escapar, ela enfia um grampo nas costas do seu captor, que por conta disso fica muito nervoso e acerta com seu machado, a matando. Einar é o único sobrevivente. Seu ódio o consome por toda aquela injustiça, mas infelizmente isso não é o bastante para resolver as coisas. Ele então é vendido como um escravo e por mais que tente fugir, ele sempre é pego novamente. Até perceber que assim como ele não pôde salvar a sua família, ele também não poderia salvar a si mesmo. Justamente aquele que se via como responsável pela segurança da mãe e irmã não tinha força o bastante para isso. Einar se dava conta que todo aquele seu treinamento não serviu de nada no fim das contas, e que mesmo se preparando para a guerra, quando ela finalmente chegou, ele não era um dos vencedores, mas sim uma das vítimas, e que agora se via como uma mercadoria, não tendo direito nem mesmo de escolher a sua própria morte. Mas é aqui que a sua jornada realmente começava. Como diz o ditado, no fundo do poço, a única opção é subir. Como um escravo, Einar é levado para um mercado de humanos onde um comprador se interessa por ele. O seu nome era Ketil, um rico fazendeiro da região, que também é um personagem super interessante do anime que até já ganhou um vídeo próprio. E eu vou deixar aqui em cima no card para caso você ainda não tenha visto. Ketil compra o Einar e o leva para sua fazenda, uma terra vasta e muito linda, que lembra a sua própria terra natal. Isso faz com que o Einar automaticamente se conecte rapidamente ao ver aqueles campos. E assim o seu trabalho começa. Ele irá trabalhar juntamente com outro escravo na limpeza de uma parte da propriedade, sendo esse outro escravo ninguém mais ninguém menos que o Thorfinn, o protagonista da obra, e alguém que em breve vai se tornar extremamente importante na vida de Einar. Ambos têm um acordo com Ketil. Eles limpariam o terreno, plantariam e venderiam tudo o que colhessem para ele. Quando o valor ultrapassasse o que foi pago por eles, Ketil os libertaria. Essa promessa traz um enorme ânimo para Einar, que havia acabado de perder a sua liberdade, e mal via a hora de recuperá-la, e por isso estava super empolgado para começar o trabalho e conquistar a sua vida de volta. Aqui começamos a notar o contraste entre o Einar e o Thorfinn, já que o Thorfinn tinha um olhar e um comportamento completamente desmotivado e apático, como se nada o empolgasse ou o fizesse se
sentir vivo. E muito em breve veríamos que esse contraste não para por aí. Eles começam a trabalhar e conviver juntos, aos poucos se conhecendo melhor. Einar presencia o Thorfinn tendo vários pesadelos à noite, e ao perguntar sobre, ele acaba descobrindo o verdadeiro passado de Thorfinn. Ele havia passado a vida inteira como um guerreiro viking, destruindo vilas completamente e matando inúmeras pessoas no processo. Ele era exatamente como as pessoas que invadiram a sua vila e tiraram a sua família dele. Por conta disso, nasce em Einar um ódio por Thorfinn. Ele por vezes desejava matá-lo, como se isso fosse uma espécie de vingança por tudo que havia sofrido. Até que uma noite, depois de ter os seus próprios pesadelos sobre a morte da sua família, ele decide de fato matar Thorfinn. Einar o enforca enquanto ele dorme, deixando todo aquele ódio o levar até a sua vingança. Enquanto isso, Thorfinn estava preso nos seus próprios pesadelos, onde ele se via novamente como uma criança, um pequeno guerreiro que lutava contra soldados que ele já havia matado. E por mais que ele tentasse, eles nunca paravam de vir. As suas mortes se acumulavam sobre o Thorfinn a ponto de sufocá-lo, exatamente como Einar fazia. Felizmente, Einar tem um momento de lucidez e desiste de matar o Thorfinn, percebendo que ele já era atormentado o suficiente pelos seus atos. Thorfinn grita e geme enquanto dorme. Era claro que os seus pesadelos eram muito dolorosos. Einar então percebe que ele estava diante de mais uma vítima do ódio, alguém que causou tanta morte e destruição que teve a sua própria vida destruída pela guerra, mostrando que por mais que o Thorfinn fosse de fato um agressor, ele não havia saído ileso do campo de batalha, o que obviamente não o tornava inocente, muito pelo contrário. Thorfinn se culpava por tudo aquilo que havia feito, o seu passado o atormentava dia e noite, e por isso ele pergunta para Einar se havia algo de bom naquela vida, pois para ele nada de bom nunca havia acontecido. Mas ao ouvir isso, o Einar se enfurece, o pega pelo pescoço e pergunta aos gritos se ele quer morrer, e que não liga pro inferno que ele passou, porque nesse inferno ele pode falar livremente, andar, comer, dormir e até cagar, coisas comuns e que normalmente não damos a mínima importância, mas que são privilégios de quem está vivo, e que nem todos têm a oportunidade de fazer coisas tão simples. Einar diz que eles só podem fazer isso porque alguém se sacrificou para que eles estivessem ali. Tudo que o Einar disse nesse trecho era muito mais para si mesmo do que para Thorfinn. Por mais que ele odiasse as pessoas que haviam feito aquilo à sua família, ele sabia que o Thorfinn agora era uma pessoa diferente e que talvez merecesse uma segunda chance. Ambos eram homens em formação, que por razões diferentes nunca haviam vivenciado de fato a vida como ela realmente é. Pessoas que não souberam valorizar as pequenas coisas que realmente importavam, já que viam apenas na violência a força que precisavam. E é isso que torna esse paralelo tão interessante. Thorfinn era um guerreiro extremamente forte e habilidoso, mesmo com um corpo pequeno e não tão forte. Já Einar era enorme, uma pilha de músculos que ainda assim não tinha nenhuma habilidade ou experiência de batalha. Era alguém fraco de acordo com os parâmetros de um guerreiro comum. E mesmo assim, mesmo sendo tão diferentes, estavam no mesmo lugar. Não só fisicamente, na fazenda do Ketil como escravos, mas também mentalmente, já que ambos estavam no fundo do poço, completamente perdidos e sem muito pelo que viver. E isso os aproximava. E por isso, uma grande amizade começa, uma tão forte que seria capaz de mudar completamente a história. Einar une forças com o Thorfinn para limpar a área e finalmente começar o seu plantio. E depois de muita luta, eles finalmente conseguem. Plantam a primeira leva, algo que os deixam muito satisfeitos e empolgados com os resultados, mas que infelizmente também despertou a ira e a inveja dos fazendeiros que também trabalhavam para o Ketil. Para eles era um absurdo escravos fazerem um trabalho como esse, já que, para eles, plantar era o trabalho de homens livres e não daquelas criaturas inferiores. Os fazendeiros então invadem o campo recém-plantado e destroem completamente a plantação, o que significaria um atraso de pelo menos um ano na liberdade de Einar e Thorfinn, e por isso Einar parte enfurecido para confrontar os responsáveis, que fingem não saber de nada sobre aquilo enquanto debochavam deles. Einar então se enche de raiva e parte para cima, mas agredir um homem livre era um crime muito sério para um escravo, que poderia até mesmo resultar na sua execução, e por isso, segundos antes do Einar acertar o primeiro soco, Thorfinn ataca primeiro, impedindo que o amigo cometesse o crime, o que não funcionou tão bem, já que uma briga generalizada começou logo em seguida, mas ainda assim a atitude de Thorfinn mostra o quão disposto ele estava a salvar Einar. Tudo isso se concretiza quando Einar se apaixona por uma escrava da fazenda chamada Arneid, que era a favorita de Ketil, que por si só já dificultaria muito a sua aproximação. Mas o que ele não sabia era que Arneid já era casada. Antes de se tornar uma escrava, ela tinha um marido e um filho, que infelizmente perdeu pela ambição do marido, algo que eu explico com detalhes no vídeo do Ketil, então vê lá se você ainda não viu. Eventualmente, o marido de Arneid, que também havia sido escravizado em outra fazenda, foge e
parte para resgatá-la. E é aí que o Einar, percebendo que Arneid já tinha uma família, decide ajudá-la a fugir. Algo extremamente arriscado por si só, mas que se torna ainda mais crítico quando descobrimos que tanto ele quanto o Thorfinn já estavam muito próximos da sua liberdade. Mesmo assim, o Thorfinn decide ajudar, mas infelizmente o plano não sai como esperado. Arneid e seu marido morrem no processo e Einar percebe o quão impotente ele continuava sendo. Mesmo agora, depois de ter amadurecido tanto, ele ainda não podia salvar nem mesmo a mulher que amava. E no fundo, ele sabia que isso era algo que precisava ser mudado. Ele poderia treinar várias técnicas de batalha, até se juntar a um bando mercenário quando fosse liberto, por exemplo. Assim ele iria adquirir a força e experiência que tanto desejava. Mas a questão é, isso resolveria mesmo seus problemas? Se tornar exatamente como os homens que destruíram a sua família era mesmo a solução? É aí que o Thorfinn entra, mudando completamente a jornada de Einar. Thorfinn era alguém que já havia trilhado esse caminho e sabia muito bem o que o esperava no futuro: mortes, traumas e muita destruição. E por isso, agora, como um pacifista, ele desejava algo diferente. Não mais lutar nessas guerras sem sentido, mas sim viver em um lugar de paz. Um lugar em que Arneid pudesse ser livre e feliz, sem escravidão ou guerra. Uma terra que valeria a pena ser construída, mesmo que levasse uma vida. Essa era a Vinlândia, o paraíso de Thorfinn que dá nome à obra. Que ao fim desse trecho havia também se tornado sinônimo de esperança e liberdade, não só para aqueles que precisam de ajuda, mas em honra àqueles que perderam suas vidas nesse ciclo de ódio eterno. Pessoas que o Einar desejava salvar, mas não pôde na época, e que agora iria carregar consigo para essa nova terra de paz, mostrando o quanto havia amadurecido nesse meio tempo, de um jovem que romantizava a violência e a guerra para um homem que sabia que nada nasceria do ódio. Einar entendia pouco a pouco que ser um homem não era ser o mais forte, agressivo ou violento, mas sim ser aquele que luta pelas razões certas, ajudando e protegendo aqueles que precisam, sem nunca abrir mão dos seus princípios, exatamente como Thorfinn havia lhe mostrado. Justamente o homem que viveu antes de Einar tudo o que ele desejava e voltava desse futuro com a mensagem de que o caminho não valia a pena, e que por isso Einar precisava entender isso antes que fosse tarde demais, e assim se tornar capaz de construir essa terra de paz, ser capaz de se tornar um homem de verdade. Vinland Saga é muito complexo e completo. Aqui eu trouxe uma análise de um personagem, de uma parte da história desse personagem. Então se você ainda não viu o mangá ou leu o anime, cara, corre lá que você tá perdendo tempo. A ideia era falar um pouco da trajetória do Einar e como ele cresceu e evoluiu ao longo da obra. Tudo em torno dessa ideia que ele sempre teve do que é ser um homem de verdade, mostrando como isso é abstrato e até vago demais, mas que com certeza não é ser violento e grosseiro como algumas pessoas reproduzem. Mas enfim, tudo isso é a minha interpretação da obra e a minha maneira de ver essa história. Então se você discorda de alguma coisa, sinta-se livre para comentar. Se você gostou e ainda não tá inscrito, se inscreve aí que você vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, um agradecimento especial aos membros do canal que dão uma força sensacional por aqui. Tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!